Aleluia. Atos capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 10. Atos de número 3, do versículo 1 ao versículo 10. Antes disso, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. E nós temos a alegria de estar entrando na sua casa, no seu escritório, e trazer a palavra de Deus através deste canal. Que Deus possa falar através dessa mensagem ao seu coração. Abra o seu coração e deixa Cristo entrar, trazendo alegria através dessa palavra. Nós muitos nos alegramos e queremos convidar a todos para estar conosco aqui na Rua Tolinhas, número 211, Jardim Campo Grande, na cidade de São Paulo, São Paulo. A Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fixando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele num salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e o reconheciam ser ele mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Os irmãos podem se assentar. O versículo 7, eu gostaria de frisar: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. É a palavra de Deus através aqui dos escritos do nosso de Lucas. Ele relata sobre uma cura maravilhosa de um homem, quando estava colocado à porta, todos os dias, regularmente. Há um homem que era paralítico de nascença, coxo, e ele era colocado pelos familiares, pelos amigos, sei lá quais são as pessoas, a Bíblia não relata muito bem sobre isso, mas a Bíblia relata que todos os dias alguém vinha com aquele homem e o colocava à porta do templo. A Bíblia fala sobre a porta que era colocado, que a porta se chamava Formosa. Ali em Jerusalém havia muitas portas, e essa porta formosa, ela tinha algo especial. Ela era conhecida como porta dourada, feita de ouro, de prata. E essa porta, ela dava entrada literalmente para o templo de Salomão, para o átrio da adoração. Por ali passavam homens, pessoas importantes, pessoas de dinheiro. Era da prática dos judeus que todos eles tinham o hábito de esmolar, dar esmola, ajudar alguém mendigo ou um coxo. Era comum da religião judaica, e isso para eles era muito mérito, estar ali dando esmola. O que é interessante é que esse homem, ele está há mais ou menos uns 40 anos paralítico, sendo colocado na porta do templo todo dia. E quando Pedro e João estão vindo para a hora nona da oração, eles tinham a prática, os judeus, de orar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 15 horas, que seria a hora nona, e no pôr do sol, que era às 18 horas. E aqui a Bíblia diz que eles estão indo para o culto de oração deles às 3 horas da tarde. Quando Pedro e João estão chegando, aquele homem vê
os servos de Deus, os discípulos de Jesus, Pedro e João, adentrando o templo. Imediatamente aquele homem faz o que já é de costume fazer: pedir esmola, pedir ajuda, pedir um dinheiro, pedir alguma coisa. E o que eu acho interessante, que isso não foi uma vez, nem duas vezes, mas isso já vinha-se como hábito, como ofício, se tornou um trabalho dele. Parece que a situação amarrada da vida daquele homem o levava a dizer o seguinte: o que me resta é só isso, eu vou viver daqueles que são piedosos, daqueles que têm uma ajudinha, daqueles que vão me dar um dinheirinho, e eu vou viver a minha vida inteira pedindo, pedindo, pedindo. E aqui, quando Pedro vê aquilo, Pedro acha que ele já tinha visto esse homem, provavelmente sim. Nós, irmãos, temos que ter um olhar acurado para certas coisas, porque quando somos servos de Deus de verdade, nós não podemos passar por situações assim, que eles são limitações da vida de outros, e não se envolver. Pedro ali, ele poderia ter passado de largo, falando assim: não tem nada a ver comigo. Mas Pedro fica indignado e fala assim: chega disso, eu vou tomar uma atitude, eu vou dizer para ele: não tenho ouro e nem prata. Quando aquele homem, ele está ali pedindo, ele está pedindo para dois homens servos de Deus humildes, que eram Pedro e João. E Pedro e João falam assim: ô meu camarada, meu amigo, eu não tenho o que você quer, eu não tenho nem ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que é poderoso e que pode mudar a tua história, e que pode mudar a tua vida, e que pode mudar o capítulo inteiro da sua vida, e nunca mais viverá mendigando a vida de ninguém. Talvez passasse ali muitos, passaram ali sacerdotes, levitas, os governadores, pessoas da alta cúpula do judaísmo, pessoas ricas. Havia um contraste, uma porta feita de ouro, que a Bíblia relata sobre a porta formosa. Essa porta tinha 25 metros de altura e ela tinha 21 metros de largura. Ela era uma porta que chamava a atenção, porque ela dava a porta para dentro do templo, lugar da adoração. E é interessante a gente analisar isso. Para essa porta se mover e ser aberta, era necessário uns 20 homens abrindo a porta formosa. Quantas coisas nós precisamos e esperamos tantas pessoas a fazer por nós. Alguém abre uma porta para você, alguém olhar e ver você um potencial, ver você talento. Esse homem aqui, ele dependia de muita gente, todo dia para sua sobrevivência. Mas Deus não quer isso de você. Deus não quer ver você escravo, dependente dos outros, tanto nem na vida pessoal, nem na sua vida espiritual. Havia aqui uma paralisia em muitas áreas. Ela existiu, uma paralisia de nascença. Parece que alguém fadado ao fracasso. Você conhece alguém assim? Parece que todo mundo da família deu certo, mas certa pessoa, determinada pessoa, não deu para nada. Parece que não vai, parece que tudo que mexe não vai para frente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Aqui Pedro e João, eles fazem história, porque o que eu e você não temos, o nosso Deus nos dá direito a ter. Amém. E ele diz assim: eis que vos dou poder. Mas o problema é que naquele lugar era a porta da igreja, era a porta do templo. Eu me preocupei um pouco com isso. Quantos se achegam até a porta? Quantos? Ah não, pastora, eu já entrei no templo, hoje eu estou no templo. Não, você não entrou no templo. Isso aqui é apenas uma porta física. A porta espiritual ainda não passou por ela. Eu chego apenas até a porta para ver o que acontece. Eu chego somente até aonde todos passam e entram. Mas eu sempre fico à margem do caminho. E fico sempre procurando e implorando ajuda e socorro de alguém. Ore por mim, socorre. Olha a minha situação, olha a situação da minha família, olha a situação que está um caos.
E Deus nos chama para viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de poder. Amém. E o que eu acho interessante, que Pedro e João não precisavam ter nem ouro e nem prata. A porta formosa, ela pode ser representada hoje como coisas tão belas que esse mundo nos oferece. Empregos maravilhosos, que são realmente formosos aos olhos. O pecado que tanto muito nos chama e nos rodeia, pode ser formoso aos olhos. Uma vida afastada e apartada de Deus pode ser bonita aos olhos. As facilidades que esse mundo traz para uma vida de decadência, de derrota, de destruição, tudo começa como uma bela intenção. Só que o fim das coisas pode ser uma grande destruição. Mas tudo começou como algo formoso, um relacionamento que parecia ser bonito, um casamento que podia ser bonito, tudo era belo aos olhos. E de repente, aquilo que era formoso fez você mendigar, e está mendigando até o dia de hoje, socorro espiritual. Muitos estão chegando até a porta do templo, mas não entram no templo. Muitos estão falando assim: pastor, olha por mim. Pastora, está acontecendo isso. Pastor, está acontecendo aquilo. Olha, pastora, está acontecendo mais aquilo. Olha, hoje ainda teve mais essa. Mas não estão adentrando pelas portas que é Jesus. Aqui Pedro diz assim para aquele homem: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aleluia! Hoje Jesus está mandando te dizer assim: eu posso te dizer isso. Eu não tenho ouro, não tenho prata para resolver o problema da tua conta, mas o que eu tenho eu posso te dizer. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Saia desse cativeiro espiritual. Satanás, ele é especialista em nos amarrar. Amarra a mente e a gente só pensa no fracasso. Amarra as emoções com muitas mágoas, muitos ressentimentos, com sentimentos de desconfiança, quando muitos já te feriram, já te entristeceram. Daqui a pouco você não confia, não acredita mais em ninguém, e fica amarrado para a vida inteira, não tem confiança em nada. É uma vida amarrada numa paralisia sentimental. Mas chega até a porta do templo e vê todos aqueles que servem a Deus, aqueles que estão entrando para adoração, mas está pedindo: peço um favor, peço uma ajuda, põe o meu nome na caixinha. Quantos aqui, nós já temos os nomes, já passaram por nós, foram agraciados por milagres extraordinários e não estão aqui, apenas estiveram até as portas do templo, assim como esse paralítico aqui estava. Hoje, nessa noite, Jesus está mandando dizer o seguinte: ouça bem essa mensagem. Essa mensagem vai mudar a tua vida, se você passar pelas portas do templo de verdade, se você passar pelo sangue carmesim de Jesus, se você receber poder e unção para se levantar e sair dessa paralisia espiritual, desse cativeiro. Olha, tem pessoas que parecem estar tudo bem, mas tem mágoas, ressentimentos familiares tremendos, e vivem como coxos, por uma palavra torcida da infância, por alguma palavra torcida no trabalho, ou por alguma experiência muito negativa que os marcou, e os incapacita de romper, e de se sentir ávidos de inteligência e capacitação. São paralíticos, e fica sempre na raiz da mente. Bem que minha mãe dizia, quando eu era tão pequeno. Talvez alguém aqui fala isso. Talvez alguém aqui que já viveu isso. Bem que os meus pais falavam isso. Bem que o meu primo me falava isso. Sei lá. Quais são as causas que te levaram à paralisia e te deixaram coxo? Pedro e João chegaram para aquele homem e disseram: nós não temos o que você está pedindo. Talvez você veio hoje à casa de Deus com outro objetivo, de buscar a Deus. Mas hoje Deus quer te tirar da paralisia definitivamente. Deus quer te fazer para andar, para saltar, para caminhar em vitória. A tua casa, a tua família, vendo milagre em você, todos serão agraciados por milagre.
Quem pode dar glória a Deus? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu posso te dar. E o que eu acho interessante é que no versículo 7, se você quiser acompanhar a Bíblia, não foi só o comando da voz. Porque tem pessoas que pensam assim: ah, é muito bom, uma frase bonita, me levantou. Alguém falou uma coisa que isso se tornou um lema para minha cabeça. Isso, eu lembrando dessa frase, sempre me traz regozijo e ânimo. Deixa eu dizer uma coisa: ouvir a palavra de Deus traz regozijo, traz ânimo, traz esperança, traz libertação. Mas aqui teve algo a mais. Pedro, quando ele ministra e fala assim: o que tu queres eu não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda e põe-te de pé. Ele deu o comando, mas ele também, a Bíblia diz, versículo 7, se você acompanhar, e ele, tomando aquele homem pela mão direita, o levantou. E a Bíblia diz que ele continua dizendo: imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu estou aqui para tomar você pelas mãos direitas para te dizer: tenha a direção de Deus, toma a direção de Deus, levanta, se firma, firma os teus pés, firme os teus joelhos, firme os teus tornozelos. Esses dias atrás nós estávamos ministrando a palavra e tem um versículo que fala assim: tornar a levantar as mãos cansadas e firmar os pés desconjuntados, as juntas, os joelhos desconjuntados. Tornar a levantar as mãos cansadas. Nessa noite Jesus está dizendo o seguinte: torna a se levantar mesmo se você estiver cansado. Quem pode dar glória a Deus? Mesmo se você está no fracasso, está cansado: estou cansada de lutar, estou cansado de lutar. Não deixa isso te paralisar. Levante-se. Aqui Pedro não só deu a ordem do milagre, profeticamente, ele o tomou pela mão, ele catou aquele homem lá e o levantou e falou assim: se firme, tome a mão direita. O que a mão direita significa para mim e para você? Direção. Direção. Quantos homens de Deus estão às vezes aproximando da sua vida, homens e mulheres de Deus, para te dar uma direção, e às vezes no passado você recusou tanto, mas Deus com mãos poderosas foi lá e pegou você como uma ovelha e falou assim: tu és meu, tu és meu. Você pode glorificar a Deus. Não importa o lamaçal do pecado que você está, não importa se os seus pecados são negros, não importa qual é a ficha, importa que o Senhor hoje, nessa noite, está te tomando pela mão direita, está te levantando, e imediatamente os seus pés e tornozelos vão se firmar. Porque aquilo que eu tenho, foi o que Pedro disse: isso te dou, levanta-te e anda. Imediatamente eles se firmam, e a palavra continua dizendo que não foi só isso, ele saltou, ele entrou com eles agora no templo. Agora é diferente. Ele saltou, ele se pôs em pé. Não importa, meus irmãos, como nós entramos no culto, importa como nós saímos daqui. Como nós entramos no templo não importa, mas importa como eu saio daqui. Quem pode dar glória a Deus? Eu não posso entrar neste lugar e sair deste lugar da mesma forma como eu entrei. Se você está saindo assim, você está apenas na porta do templo, você não entrou no templo. A Bíblia diz que aonde há adoradores, a glória e a plenitude de Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, para que habite com Ele. A Bíblia diz que Ele tem prazer no meio dos louvores, Ele tem prazer no meio da adoração. Por isso que você tem que estar aqui toda semana, todo dia, se for possível, porque você vai estar na plenitude da presença de Deus. Você sai daqui curado, você sai daqui sem deprê, você sai daqui renovado, vitorioso. Aquele papel meu lá vai sair. Você começa a profetizar milagre. Por quê? Porque você está no meio no centro da vontade de Deus. Se você estiver no meio dos amigos que só falam coisa negativa, você vai falar negativo também. Você vai crer que também não tem jeito.
Você fica andando no meio de pessoas que falam que o casamento acabou, que a esposa deixou. Cuidado, para você também não começar a respirar esse veneno. Comece a procurar o templo aonde está a presença de Deus. E aqui imediatamente aquele homem saltou e se pôs de pé. E eu acho interessante que quando esse milagre acontece, ele agora tem desejo de entrar com Pedro e com João no templo. Não é mais ficar só na porta. Não é só ficar só nos arredores, nos holofotes, para ver o que está acontecendo. Será que ali é bom? Será que vai ter um culto bom? Será que é assim? Será que é assim? Não, eu agora quero entrar e eu quero louvar a Deus. Aleluia! Você poderia glorificar? Você tem motivos para glorificar a Deus? Você poderia falar assim: Senhor, eu tenho que glorificar a Deus porque eu estava condenado à ruína, à destruição espiritual. E o Senhor me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, sem me perguntar como. Atitude louvável de Pedro. Eu acho interessante que quando aquele homem entrou, os judeus daquela sinagoga, a Bíblia que relata no versículo 10, no versículo 11, eles ficaram admirados. Eles ficaram admirados que aconteceu com o paralítico. Então por que eles também não puderam socorrer aquele paralítico com uma palavra? Deixa eu dizer uma coisa. Não seja um cristão comodista e que pense só no seu milagre, só na sua vontade, só no que você precisa. Tem pessoas que gostariam de estar com você aqui hoje, mas se você tivesse lembrado delas, ter telefonado para elas, ter procurado elas, elas não ficariam às portas dos templos suplicando algum socorro em alguma aflição de espírito e de alma. Muitos estão em aflição de espírito e de alma. Os tempos são maus, os tempos são ruins. Muitos amigos que você conhece, você não sabe a paralisia que eles vivem, a paralisia espiritual que o pecado os colocou sobre eles. Aquele que já pecou, aquele que já adulterou, aquele que já rompeu laços, muitas vezes não tem paz de alma nem de espírito, porque Satanás o acusa dia e noite, o acusa. Gente que tinha bons negócios e fez parceria errada, com sócios errados, perdeu tudo. Por mais que pareça que a situação reverteu, não se perdoam por relacionamentos errados. Satanás não deixa ninguém em paz. Se você mentiu para fazer um negócio, Satanás não te deixa em paz. Você vai ficando paralítico, porque você pode pensar assim: alguém vai descobrir, alguém vai saber. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual é a área da sua vida que está parada, paralisada? Talvez é a sua própria fé. E muitos passam por você e adentram um templo. Igreja, querido irmão, querida irmã, é hora da gente se incomodar com isso. Porque estão muitos dizendo que conhecem a Jesus, mas nem todos que conhecem a Jesus poderia chegar e falar como Pedro: eu tenho aquilo, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Ter coragem. Aleluia. Ter coragem e falar assim: você não vai ficar desse jeito. Deus tem um jeito. Deus tem um jeito. Diz para o teu irmão: Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Deus tem jeito. Deus tem cura. Deus tem libertação. Você poderia profetizar isso? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, sua vida vai melhorar. Sua vida vai ser perdoada. Você vai achar o trilho do caminho certo. Deus tem uma saída de vitória. Aleluia! Quantas vezes nós contribuímos para a paralisia de alguém? Por vergonha?
Não, não vou convidar não, porque veja bem, se eu falar de Jesus, vai criticar, vão me zombar no trabalho. Você está acabando de contribuir para alguém permanecer paralítico. Se alguém falar assim, não quero ir, não aceite, porque você está contribuindo também. Quantos não sabem que passar por essas portas, as portas formosas, que eram as portas do templo, poderia ser um grande louvor? Quando Jesus faz uma analogia, quando ele faz uma parábola, ele faz uma parábola como ele sendo a porta. Eu vou dizer uma coisa, Pedro, quando ele dá a ordem, ele fala assim, olha para nós, antes do milagre, Pedro fala assim, olha para nós, e aquele homem que está prostrado, desanimado, frustrado, olha para Pedro e olha para João, não no aspecto físico, não no aspecto de olhar para o homem, mas no aspecto de receber o Espírito Santo que estava na vida de Pedro e de João. Será que hoje você poderia chegar para alguém e falar assim, olha para a minha vida, olha para a vida de Jesus em mim já, olha para o que Deus tem feito em mim? Será que hoje você poderia falar para o teu irmão da tua direita, pode começar a olhar porque eu já estou andando em vitória, pode olhar porque eu já sou perdoado, pode olhar porque vai ter testemunho de vitória na minha vida, vai ter na sua também. E aquele coxo, ele olha para Pedro, ele aceita olhar, mas ele não estava olhando para o homem, ele estava olhando para a presença de Jesus na vida de Pedro. Nós precisamos ter isso. A vida de Jesus em nós te faz ser um perdoador, te faz ser amável, te faz ser um homem cheio de unção, unção de ousadia. O que Deus está falando para você hoje é para você ser ousado. Eu vou levantar, eu vou sair dessa paralisia, eu tomo posse dessa ousadia e eu vou caminhar em vitória. Unção de coragem, unção de poder, unção de milagres, unção para ser livre, unção para ser liberto. A atitude do coxo, a atitude do paralítico, deixou ser conduzido por um milagre. Muitos rejeitam, muitos recusam, muitos têm muitos obstáculos, se opõem a toda e qualquer ajuda espiritual, não sabendo eles que a cura física e a cura espiritual caminham junto. Deus está falando aqui nessa noite, a cura física e a cura espiritual caminham junto. Não adianta ter uma coisa só, porque o espiritual contrapõe o natural. Deixa eu dizer, Satanás gosta de fazer graça, mas não dê brecha para isso. Busque a Deus em primeiro lugar, porque Ele pode todas as coisas. Ele liberta das drogas, Ele liberta dos vícios, Ele liberta da opressão, Ele liberta da depressão. Eu gostaria de contar um testemunho, como farmacêutica, chefe de um setor que Deus me permitiu ser dentro do Hospital de Força Aérea. As coisas não são por acaso. Depois eu achei, no final mesmo da minha carreira, que aquela oportunidade que Deus estava me dando de ser chefe era para salvar uma vida. Quando meu tempo estava para terminar, e eu ali servindo, Deus sempre trazia alguém, orava comigo e falava: o teu tempo não termina no tempo dos homens, o teu tempo termina no tempo de Deus. E eu era oficial temporária, eu poderia ficar 7 anos, eu fiquei 8, que de 8 virou 9, e quando terminou 9, bom, a solenidade agora de despedida tal dia, eu fui ficando meio triste, mas eu chefiava alguns setores, e aí uma amiga me telefona e fala assim: Miriam, você sabia que nós éramos 3 pessoas que estávamos chefiando, e ela disse assim: nós temos direito a ficar mais 45 dias. 45 dias, Josimar, grande sobrevida. E ela disse assim: mas isso é bom, muda um pouco, né, a nossa saída, o valor que ganha. Eu falei: amém. E eu falei: como é que é isso? Veja, eu não fui atrás de ninguém, ela me telefonou. Ó, precisamos fazer um requerimento administrativo assim, nessa tal. E tem que despachar logo, por
porque eles têm que liberar isso essa semana, porque senão nós estamos já descendo, contando as horas. Eu falei assim, ok. E aí eu fiz, ela fez, e o tio dela, ela deu entrada e levou um não do comandante da área. O tio dela, que foi um comandante, o comandante geral da Força Aérea, um brigadeiro, soube daquilo, pegou o telefone e ligou para o comandante geral e falou assim, eu não estou entendendo. Está no regulamento tal, está no artigo tal, que o militar, chefe de serviço, de setor, tem direito a passar suas funções por mais 45 dias. Passar todas as funções, o cargo de chefia, tererê. E aí ficou aquele negócio. Eu estava de carona na bênção, porque quem brigou foi ela, o tio dela, comandante, que já foi comandante da força. E ali todo aquele alto comando teve que acatar o requerimento dela, o meu e do outro colega. Éramos 3. E Deus usou da vida dela. E eu falei, yes, glória a Deus. Eu já consegui a minha sobrevivência por 45 dias. E nesse período, tinha acontecido há uns 6 meses atrás, algo. E Deus não queria que eu fosse embora da Força Aérea sem saber o final. Um belo dia eu estou lá no hospital. E chega o telefone, toca pedindo para remoção de um paciente. Precisa remover urgente. E aí eu falei assim, sobre o que é? E de repente chega o paciente na minha sala. E ele falou assim, eu posso falar com a senhora, tenente? Você pode, pois não, entra na minha sala. Entrei. Eu sou o paciente que eles estão querendo transferir. Eu falei assim, mas como é que você desceu? Ele falou assim, se eu não viesse até aqui, eu ia pular do 9º andar. Eu falei assim, o que está acontecendo? E ele disse assim, eu sou usuário de drogas. E há 20 e tantos anos eu uso. E ele foi falando tudo que ele vivia. E ele disse o seguinte, eu preciso solamente ir daqui hoje, porque eu estou na minha abstinência, estou para fazer uma loucura. E eu falei assim, tá, ok, então combinado, eu comprometo com a sua necessidade, vou providenciar todos os papéis, tudo que for possível. No início da tarde você vai ser removido para uma clínica psiquiátrica que pode te ajudar, ok? Ok. Então tá, mas tem um outro assunto que eu preciso falar. Eu conheço algo que você precisa saber. Da minha área como farmacêutica bioquímica e pelos medicamentos que você vai receber lá, tudo isso vai te trazer uma calmaria. Porém, não te soluciona. E eu vou te ensinar algo que dá certo. Algo que de fato resolva. E eu falei assim, você tem uma Bíblia? Ele disse assim, eu tenho. Eu falei, então, primeira coisa, eu vou te ensinar a ler a Bíblia e vou te ensinar a falar com Deus. E eu tenho certeza que em breve você vai sair de lá. Você vai tomar uma atitude. Entrou lá, você vai dizer, em nome de Jesus, eu já tenho data e horário para sair daqui liberto. Amém? Amém. Ele combinou isso comigo. E eu ensinei uma oração e ele pediu, tenente, a senhora pode escrever num papel para mim? Porque eu não vou lembrar nada disso. Eu ensinei para ele que aquele mal tinha um poder de muita legalidade no campo da área da mente. E aquilo comandava todo o corpo dele. Então, se a mente dele estava sendo processada por espíritos malignos, se estava no comando de espíritos malignos, todo o corpo dele estaria debaixo do comando. E literalmente ele não sairia disso. Ele estaria vivendo debaixo dos controlados, estaria vivendo a mais ou menos apaziguado, porém não resolvido. E eu falei assim, eu falo isso com propriedade, porque eu sei o que você vai tomar lá. E assim, eu expliquei isso para ele, eu falei assim, mas agora eu vou te ensinar o que isso eu tenho, eu vou te dar. A unção e a autoridade do poder que há no nome de Jesus. E você vai ordenar que todo espírito que vier sobre a tua mente, dominando os seus pensamentos, vão sair. E em nome de Jesus, você não vai fumar e não vai se drogar. Ele falou assim, ok, como é que escreve? Como é que faz? E eu escrevi, espíritos aprisionadores da minha mente e do meu corpo, eu tomo sobre vocês a autoridade agora, e os ordenam, saiam de mim agora.
E ensinei ele a falar como se falasse com uma tropa. E eu disse assim: meu filho, você serviu? Eu falei: sim, eu fui soldado. Eu falei assim: então imagina uma tropa de 200, 400 homens. O comandante que se põe como comandante, o último da fila tem que ouvir. Pois é assim que você vai falar com os demônios. Eles atacam a sua mente. Eles atacam o centro da sua vontade. E isso desce para o coração e vem a execução. E ele entendeu, ele compreendeu isso. Eu não tinha ouro, não tinha prata, mas o que eu tinha eu podia dar. E eu virei para ele, ensinei, peguei aquele papel. Você vai falar bravo e vai dar ordens a sair de você agora. Espíritos aprisionadores da minha mente e do meu corpo, na autoridade do nome de Jesus, eu os ordeno, saiam de mim agora. E eu ensinei isso para ele. Meu filho, que Deus te abençoe. Leia a Bíblia todos os dias. Tenha uma relação de comunhão com Deus todos os dias, porque Deus vai te tirar disso. Foi simples assim. Como Pedro chegou e disse: levanta e anda, em nome de Jesus. Tem coisas que nós precisamos conhecer mais do poder do nome de Jesus, porque é o que funciona, meus irmãos. E aí o tempo passou e eu já estava prestes a sair da fábrica. Mas Deus queria que eu saísse sabendo do que viria. Um belo dia, nesse tempo da prorrogação, terminou o meu plantão, terminou o meu serviço, e eu fui ficando, apaguei as luzes, eu fui ficando na minha sala, já pegando as minhas coisas, já guardando, desfazendo de algumas coisas. E aí a moça que me ajudava viu um moço se aproximando, minha sala era toda de vidro. Tenente, a senhora vai atender? Eu falei assim: claro, mas nossa, já são 1h30, a senhora já era para ter ido embora há 1 hora atrás. Eu falei: não, pode abrir, de repente alguém está precisando de alguma emergência, de encaminhar algum procedimento. E ela abriu. A tenente está aí, eu posso ter uma palavra com ela? E ela disse sim. Aí ele entrou e ele disse: a senhora se lembra de mim? Eu falei assim: eu lembro da sua fisionomia, mas eu não lembro qual era o caso por qual você já passou por aqui. Ele falou: se eu posso sentar? Ele disse: lembra daquele moço que desejava pular do 9º andar por falta da droga? Eu falei assim: me lembro. Ele falou assim: sou eu. Eu falei: que maravilha que você está aqui, significa que você saiu de lá. Ele falou: sim, eu saí. E eu falei assim: me conta mais. Aí ele falou assim: espera aí, a senhora se lembra o que a senhora mandou eu fazer? Eu não me lembrava mais, irmãos, porque era muita gente que eu atendia. Ele abriu a carteira e da carteira ele pegou um papelzinho amarelo desses, bem fluorescente, que eu tinha escrito, e estava todo dobradinho, todo sujinho. E ele abriu aquilo lá e eu falei assim: eu posso ler? E para a honra e a glória do Senhor, estava lá escrito com a minha letra: espíritos aprisionadores da minha mente e do meu corpo, tomo autoridade sobre todos vocês agora e os ordeno: saiam de mim agora. E estava lá um agora desse tamanho, assim, com um monte de exclamação, para que ele entendesse que era para falar agora. E eu disse assim: meu filho, que maravilha, que maravilha, aleluia, eu posso sair da FAB hoje. Ele disse: o quê? A senhora vai embora da Força Aérea? Eu falei: sim. Ele falou assim: não, a senhora não tem noção, eu fui liberto há 6 meses. E eu falei assim: o que acontecia quando você orava isso? Aí agora curiosa era eu. E ele disse: toda vez que eu falava isso aqui, me dava um sono, um desejo de dormir. E o que você fazia? Eu ia dormir, e quando você acordava, eu tinha vencido aquele dia, eu não tinha mais vontade. E no outro dia, de novo, dava de novo o sono. E ele disse: tenente, já voltei para minha casa, já voltei para minha esposa, estou procurando emprego agora. Já voltei para Jesus. Aleluia! Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. Ser liberto. Aleluia. O que tenho é isso te dou. E Jesus disse assim: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder
havia, enfermidade não ficava, depressão não tinha lugar, vícios. E esse moço voltou para casa. Os filhos dele eram 2 jovens, serviam a Deus. Ele era desviado dos caminhos do Senhor. Ele era professor da escola bíblica dominical quando tão jovenzinho caiu nas drogas. Já estava com seus 40 e poucos anos. E ele serviu a Força Aérea e logo depois ele teve uns problemas, teve que ser reformado. Mas vivia escravizado como paralítico pelos demônios que aprisionava aqui a mente. Deixa eu dizer uma coisa. A medicina é usada para as suas maravilhas. Os medicamentos são uma bênção. Mas melhor é o nosso Deus. Melhor é o nosso Deus. Basta uma oração. Basta uma oração para ser liberto. E eu acho interessante que imediatamente esse moço esqueceu de todas e quaisquer situações que o poderia impedir. Que é uma que eu vou dizer? Quantas pessoas estão acostumadas com a paralisia e diz assim: e se eu sair dessa vida, quem é que vai me ajudar amanhã? E se eu sair dessa situação, antes eu ganhava uma ajudinha, virou meu ofício, agora eu não sei fazer, eu não sei trabalhar, porque muitos anos se passaram, eu vivo dependente. Mas Deus quer te fazer livre. Aleluia, livre. Talvez você conheça alguém na sua família que vive dependente do álcool e não sabe dormir sem uma garrafa de uísque. Talvez você conheça alguém da sua família que é dependente, escravizado pelo pecado e que não consegue viver sem aquilo. Eu não sei qual é a sua situação ou alguém que você conheça, mas hoje você está vindo aqui para poder dizer para alguém também: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu posso te dar, é Jesus Cristo. Levanta e anda e põe-se de pé. E para concluir essa palavra, aquele homem, ele anda e ele salta de alegria. E ele entra, não mais Pedro e João sozinho, ele entra junto. Ele entra no templo junto, louvando a Deus. Aleluia! Você não virá mais sozinho. Você vai vir com quem você trouxe. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Amanhã pode ser um dia totalmente diferente na tua vida se você abrir o coração agora. Jesus disse assim em João 10. Jesus chegou e disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá e achará pastagem. Deixa eu dizer, sabe aqueles dry wash que lava o carro? Quando o carro entra, parece que aquele rolo compressor vai comprimir, não é? Não chega alguém e fala assim, joga uma mangueira de espuma, joga no carro a espuma de sabão, e ali o carro vai passando e aquele rolo vai passando e vai lavando e vai limpando. Minutos depois o carro sai assim, zerado, limpinho. Assim é nós com Jesus. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se passar pela porta vai entrar e vai sair limpo. Se passar por mim vai entrar e vai sair perdoado. Se entrar por mim vai sair curado. Se entrar por mim vai achar provisão. Porque a Bíblia fala assim, ele diz, eu sou a porta. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. O versículo 8 diz, versículo 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Jesus está dizendo, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Deixa eu dizer uma coisa, você vai ter livre-arbítrio. O inimigo não tem dado livre-arbítrio para você.
O que você quer, você não faz. E o que você não quer, é isso que você faz. Não é verdade? A pessoa que está debaixo do comando da escravidão, na paralisia espiritual, aquilo que ela não quer, é isso que ela faz. Quer ver? Eu não queria brigar, eu não queria discutir, mas foi exatamente isso que eu fiz. Olha, eu não queria beber, eu não queria estragar tudo, mas foi exatamente isso que fez. Jesus diz: eu sou a porta. Você poderia fechar os seus olhos? Jesus está dizendo assim: aquele que passa por mim entrará e sairá e achará provisão de cura, de libertação, achará alegria de verdade. Quando ele estendeu, Pedro, ali a mão para aquele coxo, aquele paralítico, ele o segurou pela mão direita. Jesus é esse bom pastor que veio pelas suas ovelhas e o segurou pela mão direita e diz assim: esse casamento vai continuar de pé, o seu trabalho vai continuar de pé, aquilo que eu te dei vai continuar de pé, aquilo que é a sua vida vai ter saúde, vai continuar de pé. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Aquele que vir após mim entrará e sairá curado, limpo, perdoado. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Aleluia. Você voltará como esse moço, saltando e dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você analisasse como tem sido a sua vida. Quais são as paralisias que ao longo da sua infância o inimigo te paralisou, te escravizou, tem escravizado, tem te colocado limitações, tem colocado jugo, opressão. E muitas vezes você diz: acho que isso é direito de ter uma vida tranquila só para os outros. Para mim, a vida tem sido dura, tem sido cruel. Para mim, o peso que eu carrego é pesado demais. Mas Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus está querendo trocar hoje toda essa paralisia que tem te feito amarrado, amarrada, presa, cativa, e te dar uma vida em liberdade e mudar a tua história. Nessa noite eu posso te dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Se está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, abra o teu coração a Cristo, pois Ele é a porta. Ele veio para te buscar, Ele veio para mudar a tua história, Ele veio para te perdoar, Ele veio para trazer sentido e alegria. Nunca mais haverá vida. Nós vamos cantar. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. É o momento de você reconhecer: eu preciso dEle, e somente por Ele mesmo, para ser totalmente vitorioso. Talvez você já tenha alcançado bons êxitos, mas para permanecer na bênção, precisa de Jesus. Cantando, daqui a pouco nós nos falamos novamente. Aleluia. Sem Deus, sem Jesus.
Quantos estão à porta do templo? Quantos até entram no templo? Quantos têm até comunhão no templo, mas estão paralíticos? Estão parados. Os sonhos, os projetos, a vida espiritual é sem força, sem unção, sem poder, sem conquistas. Jesus veio para te tirar dessa paralisia. Corajosamente. A melhor coisa que você pode fazer por você é reconhecer aonde está a paralisia espiritual ou física. Aonde foi que te pararam? Aonde foi no tempo do espaço da sua vida que te pararam? Você parou de sonhar, parou de acreditar, parou de desejar. Muitos até desejam ser libertos, outros já até acostumaram ser carregados por outros, sendo carregados em oração pela família, sendo carregados por ajuda. E Jesus quer te fazer um convite hoje. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, sobrecarregado, eu vou te aliviar. É uma promessa, Ele vai te aliviar. A palavra de Deus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará descanso. Quem gostaria nessa noite de receber Jesus como seu Senhor, como o Senhor da sua vida e ter descanso, ser curado, ser liberto? Levante a sua mão corajosamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Tem mais alguém para Cristo essa noite? Levante a sua mão corajosamente, bem alto. Aleluia. Deus te abençoe, meu filho. Pode abaixar a sua mão. Aleluia. Uma salva de palmas pela vida deles. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Ainda nesse mesmo apelo, quem está enfermo e que faz a sua fé ser paralítica, a enfermidade tem te paralisado e não tem deixado você crer no poder de Deus, porque já está convivendo com a depressão ou com a angústia ou com alguma coisa há algum tempo. Tem alguém assim? Se tiver, fique do lado de cá. Os que levantaram as mãos aceitando ao Cristo, venham para o meu lado direito e eu quero orar. Aleluia. Enquanto nós vamos cantando, então quando Ele estendeu a sua mão, vem aqui, meu irmão. Glória a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, adore ao Senhor. Estendeu a sua mão para mim. Cante. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Tem alguém aqui que gostaria de representar alguém da família que mexe com que às vezes tem a fraqueza e é viciado em drogas, viciado em bebida, em álcool, e gostaria, vem aqui. Vocês vão representar. Nossos irmãos, nossos pastores vão ungir e nós vamos repreender. Vocês creem? Vocês creem? Você crê? Aleluia. Vem aqui. Tem mais alguém? A oração é libertação. Tem alguém aqui que está parado no trabalho, tem direito de ser promovido e não está sendo promovido e precisa, ou por alguém do trabalho ou da família, aliás, venha e representa. Nós vamos orar. Todos aqui de mãos erguidas para cá, e eles vão repetir. Desculpa, seu nome.